Tivemos agora a apresentação do Rafael Soria, da COP da UFRJ. Isso? Também tem. Olá. Boa tarde com todos, eu sou o Rafael, estou hoje representando aqui a uma equipe de pessoas realmente que trabalham muito na área do planejamento energético integrado em geral, lá na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou representando aqui também os professores Alexandre Scló e o professor Roberto Schaeffer, que lideram a equipe de trabalho. Nosso foco lá nosso programa não é um programa especialista na área de desenvolvimento de componentes de uma tecnologia, mas a gente estuda em geral o papel que uma tecnologia específica tem no sistema energético brasileiro e no sistema elétrico brasileiro e quais que são os impactos econômicos, sociais, ambientais de uma ou outra tecnologia no país. Então eu não vou entrar muito em detalhe do desenho de um componente específico, mas tentar falar qual é a visão de desenvolvimento da tecnologia de concentração solar no Brasil. Bom, então foi-me solicitado pelos organizadores e aproveito também para agradecer ao professor Gabriel e ao MCTI pelo convite. Eles pediram para apresentar rapidamente quais são os projetos, o que tipo de estudos a gente faz olhando para a concentração solar. Então, basicamente, nessa linha que eu falei, de estudar o planejamento energético integrado do país no longo prazo, a gente tem vários tipos de estudos. A gente olha com muito cuidado para a tecnologia em si, então avaliamos quais são as tecnologias de concentração solar mais maduras no mercado, quais são os componentes onde o Brasil tem potencial para entrar, para começar a produzir nacionalmente e então ter um papel importante no nível regional e internacional para poder exportar os componentes. Também olhamos com cuidado ao potencial técnico e econômico da tecnologia. Fazemos simulações de projetos de concentração solar no Brasil, em diferentes regiões, com diferentes configurações. E aí nossa preocupação é calcular qual é o custo nivelado da eletricidade desse tipo de tecnologia que poderíamos ter no Brasil hoje, no médio prazo e no longo prazo. Como esses custos do investimento podem evoluir. Também fazemos estudos de planejamento integrado. O que isso significa integrado? Quando eu falo integrado, é que a gente está simulando não só o setor elétrico, mas também todos os setores do setor energético, ou seja, produção de petróleo e gás, setor elétrico, setor transporte, setor biocombustíveis e todos os setores que conformam a demanda. Então, pelo menos 8 indústrias desagregadas, setor comercial, residencial. E qual é a cadeia de transformação dessa energia, partindo de energia primária até chegar em energia útil, ou seja, tem uma cadeia de transformação da energia. E para isso a gente usa um modelo de otimização que é o modelo MESAS, que na versão que a gente trabalha hoje são aproximadamente 8.000 tecnologias. Então são várias linhas de fluxo de conversão de energia. E uma dessas tecnologias é precisamente a concentração solar. Então nesse tipo de estudos, nossa preocupação é entender qual é a contribuição da concentração solar no sistema energético brasileiro. De uma forma similar, estudamos qual é o papel da concentração solar na operação do sistema elétrico. E aí usamos outro tipo de modelo também de programação linear, que nos permite entender então os benefícios de ter armazenamento de calor, por exemplo, ou backup em usinas térmicas solares. Finalmente, a gente estuda os co-benefícios da concentração solar em termos de qual é o impacto em renda e geração de emprego que um programa solar teria no Brasil.
E aí, na verdade, eu vou apresentar um resumo de vários estudos feitos, e por motivo de tempo, eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes, mas eu vou tentar passar para vocês as principais ideias. Então, sobre a avaliação da tecnologia, o Florian já falou, apresentou muito bem que a concentração solar é uma usina termoelétrica que tem um campo solar. O campo solar seria a parte mais nova dessa tecnologia. Mas tem também outras duas características, que é o armazenamento de calor, que também o Florian colocou muito bem, que é realmente um diferencial dessa tecnologia. É a capacidade de você guardar calor durante o dia para poder usar no final da tarde ou à noite, dependendo do tamanho do armazenamento de calor. Então, esse armazenamento pode ser de curto prazo, aí estamos falando de meia hora, 2 horas, talvez, que tem uma finalidade de operação, de compensar flutuações na irradiação direta, quando passa uma nuvem, por exemplo, sobre a usina. E tem um tipo de armazenamento que é mais de longo prazo, que é 6 horas, 8 horas, 15 horas, por exemplo, que aí tem outra finalidade. Esse tipo de armazenamento é para gerar eletricidade mesmo. A outra característica da concentração solar é a possibilidade de ter hibridização ou um sistema de backup, que é a mesma coisa. Por que é importante? Porque a gente está falando de uma usina termoelétrica com um campo solar, mas é ainda uma termoelétrica. Ou seja, temos um bloco de potência já instalado. Então, isso cria uma oportunidade econômica boa, porque aproveitamos esses componentes já instalados. Só precisaríamos mais uma caldeira de backup e conseguiríamos operar o bloco de potência de forma permanente, oferecendo, então, energia firme para o sistema. E esse combustível de backup, geralmente na Espanha, nos Estados Unidos, geralmente é gás natural, mas a gente precisamente estuda com bastante cuidado que no Brasil existe uma oportunidade de desenvolver um caminho diferente para a concentração solar, diferente ao caminho que outros países do mundo têm escolhido, que é precisamente usar a biomassa como um combustível de backup para oferecer essa capacidade firme ao sistema elétrico. Essa biomassa pode ser biogás, pode ser bagaço de cana, na região centro-oeste, sudeste, que ainda tem muito bagaço sem ser usado. E aqui na região nordeste a gente estuda com cuidado uma planta que é a Jurema preta, que é uma planta típica da Caatinga. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora. Essa figura já foi também apresentada pela chefe, que é a família de tecnologias de concentração solar. Eu só vou acrescentar uma informação, que a tecnologia mais madura hoje comercialmente é o cilindro parabólico, que ocupa a maior parte de projetos instalados na Espanha e nos Estados Unidos, que são os países líderes no mercado que têm instalado quase tudo a capacidade mundial. Mas tem a torre solar, que se projeta como uma tecnologia muito relevante para a inovação no médio e no longo prazo. Precisamente a semana passada, com Florian, visitamos na África do Sul o Congresso Solar Paces, e eu fiquei muito surpreso de saber que 68% dos trabalhos técnicos no Congresso eram precisamente sobre torre solar. Então, na verdade, a tecnologia comercial hoje é o cilindro, mas é uma alerta para que as universidades do Brasil olhem com mais cuidado a torre solar como uma possibilidade realmente interessante para atingir maiores eficiências térmicas. Porque ela é a tecnologia que consegue concentrar mais irradiação direta. Eu já falei bastante sobre por que é importante o armazenamento de calor e a hibridização, precisamente porque essas duas arranjos tecnológicos permitem oferecer energia firme ao sistema elétrico a qualquer hora do dia, que é uma vantagem que não tem a eólica, não tem a fotovoltaica. Outro tipo de estudos que a gente faz é avaliar o potencial de concentração solar no Brasil. E já foram apresentados 2 mapas hoje sobre irradiação direta. É importante ressaltar que a concentração solar só
consegue aproveitar a irradiação direta. Então, nesse mapa a gente está vendo em cor laranja as áreas do Brasil onde temos irradiação direta de mais de 2.000 kWh por metro quadrado ano, que é o que convencionalmente se considera como um limite que viabiliza economicamente usinas de concentração solar, com os custos atuais. E então, aqui nessa tabela, vemos que são 97.000 km² no Brasil que têm essas características, sendo que 70% desse potencial está no Nordeste, 60% está na Bahia. Agora, quando a gente fala de quilômetros quadrados, não dá para perceber isso em termos de capacidade instalada. Mas dependendo da tecnologia que a gente considere, seja com mais ou menos armazenamento, seja cilindro ou seja torre, esse potencial vai variar entre os 100 e os 400 gigawatts, o que é realmente muita coisa para o Brasil. Então, potencial não é um problema. O problema está mais no lado econômico. Então, a gente tem também estudado com cuidado, usando o modelo System Advisor Model, ou conhecido como SAM, que é um modelo que vocês podem também baixar de graça do site do NREL. A gente tem usado esse modelo para otimizar a configuração da usina e entender, então, qual seria o melhor, qual seria o tamanho ideal do campo solar, qual seria o tamanho ideal do sistema de backup e como varia o custo da eletricidade gerada por esses sistemas em função dessas configurações. Então, esse tipo de estudos permitem entender as implicações de ter um campo solar maior, mais horas de armazenamento de calor ou mais backup. E na verdade é um jogo econômico e tem que achar um ótimo econômico nessa análise. A gente fez um estudo precisamente com o Ricardo, alguns anos atrás, que mostrava que então, estudávamos se é possível ter usinas de concentração solar no Nordeste hibridizadas com gás natural. Nessa época, a Petrobras investia de uma forma importante para pesquisar sobre recursos de gás natural na bacia do Rio São Francisco, e naquela época parecia que tinha uma boa perspectiva de evoluir isso bem. Agora é diferente. Mas realmente, mesmo tendo gás a um custo de $8 um milhão de BTU, essas usinas de concentração solar hibridizadas com gás natural ainda ficavam muito caras. Aqui a gente vê uma comparação de custos nivelados de energia de concentração solar com várias configurações, 6 horas de armazenamento, 12 horas, com gás, com bagaço. E o resultado é o seguinte: essa eletricidade era sempre muito cara, 19 e 30 centavos de dólar quilowatt-hora, que é muito cara quando vocês comparam aos custos dos últimos leilões para fontes alternativas. Hoje foi falado que a eólica ela consegue vender a 5, 6 centavos de dólar quilowatt-hora. A fotovoltaica é um pouquinho mais caro, mas ainda assim mais barato que a concentração. Então, estamos falando que se o Brasil quer contratar usinas de concentração solar, elas têm que ser competitivas no leilão. Para ser competitivas, tem que baixar o custo até chegar próximo disso. E precisamente com esse interesse, dada a importância do tema, a gente começou a estudar qual seria uma configuração ideal de uma usina de concentração solar que permita chegar num nível de mais ou menos R$250 o megawatt-hora, ou seu equivalente de 11 centavos dólar o quilowatt-hora, que seria precisamente o preço do leilão estadual de Pernambuco, que contratou fotovoltaico em final de 2013. Então a gente pensou assim: como podemos ter uma usina de concentração solar que chegue num preço similar do fotovoltaico em Pernambuco? Então vamos lá. A gente fez contato com uma fazenda no interior da Bahia, que é a Fazenda União, que está no município da Barra. E eles falaram assim: a gente tem muita biomassa dessa madeira de Jurema preta, que é uma planta que está super bem adaptada no semiárido nordestino, na Caatinga.
É uma planta que não consome muita água. Na verdade, é uma praga na região. Ela cresce facilmente por todas partes. E então a gente começou a estudar esse potencial dessa biomassa para hibridizar usinas de concentração solar. A gente fez o estudo e chegamos à conclusão que é possível, sim, ter eletricidade a 11 centavos de dólar o quilowatt-hora com uma usina de 30 megas. Então, se beneficiando dos incentivos às renováveis que o Brasil tem hoje para esse tamanho de potência, com uma configuração assim, um campo solar com um múltiplo solar de 1.2 e 30% de capacidade de hibridização na usina. Isso, no final do ano, faz com que tenhamos eletricidade competitiva no leilão e que consigamos produzir 51% da eletricidade da usina com sol. Ou seja, estamos falando de uma usina solar, e não de uma usina biomassa. Aqui eu vou começar a passar um pouco mais rápido, porque o tempo esgota. Mas, assim, os estudos de planejamento energético integrado são bastante complexos de apresentar em poucos minutos. Mas a ideia é a seguinte: a gente usa um modelo de otimização linear, onde tem várias cadeias de conversão de energia, partindo da energia primária até energia útil. E as caixinhas aqui são as tecnologias. Então, a concentração solar é uma mais das tecnologias desse modelo grande, que otimiza pensando na lógica de expansão de longo prazo de mínimo custo. Então, o mínimo custo total da expansão do sistema energético. E nesse modelo, então, são vários os dados que a gente tem que fornecer, todos os custos de capital, operação, manutenção, vida útil, tempo de construção, etc., para todas as tecnologias. Aqui uma figura comparando os custos de investimento das outras tecnologias e os custos ainda muito altos da concentração solar. Vocês veem em cor azul os custos de 2015 e em cor vermelho o que se espera para 2050. E vocês veem que mesmo tendo uma taxa de aprendizado da tecnologia, ainda assim esse custo permanece alto, o que realmente impacta na viabilidade. Então, nesse modelo grande, com todas as tecnologias que o Brasil tem, a gente incluiu 4 tipos de usinas de concentração solar, com 4 horas, com 8 horas de armazenamento, com 12 horas, e uma usina hibridizada com biomassa. Aqui eu ressalto que a complementaridade que a concentração solar tem com a hidrelétrica. Vocês veem que no início do ano tem uma geração menor, mas é precisamente a época em que no sistema norte a hidrelétrica tem maior geração. E depois, na segunda metade do ano, já a concentração solar gera muito mais, que é legal. Bom, a gente fez vários cenários tentando entender qual é o papel da concentração solar. A gente testou, então, valores de carbono em 3 cenários. A gente forçou a entrada de concentração solar no sistema de diferentes formas. Forçamos a entrada de uma capacidade de aproximadamente 30 gigas até 2050 e forçamos também a entrada de 110 terawatts-hora de eletricidade até 2050, só para comparar. Bom, são, no final, 30 casos, eu não vou apresentar tudo, mas eu quero deixar com vocês assim, o mais relevante. A gente aqui vê resultados da expansão até 2050, energia primária. O que é importante ver é que os combustíveis fósseis, incluindo o carvão, ainda têm um papel muito importante na matriz até o final do horizonte. E o que a gente vê é que se nada é feito, ou seja, se a gente continua na linha base, se não tem uma política de incentivo a renováveis, dificilmente a solar consegue entrar na matriz de energia primária do Brasil. É muito marginal. É basicamente fotovoltaica e distribuída, na verdade. Fotovoltaica distribuída. Então, assim, precisa política de incentivo para que essa matriz mude. Já quando a gente vê para o setor elétrico, acontece uma coisa similar. No cenário base, até 2050,
lamentavelmente, a concentração solar não é uma opção viável. Assim, é o resultado de mínimo custo do modelo. Mas a fotovoltaica também não cresceu muito no modelo até 2050. Então, assim, vocês veem que, se for por mínimo custo só, não teria tanta expansão fotovoltaica, não teria concentração solar. Assim, eu chamo a atenção da importância da política para viabilizar as tecnologias. Por isso que tem um leilão para fotovoltaica, mesmo que não é a tecnologia mais barata, mas tem um leilão, é porque tem uma política que incentiva e valora outros co-benefícios dessa indústria. E a concentração solar precisa também disso, valorar outros co-benefícios. Finalmente, para mostrar um pouquinho da importância da concentração solar no sistema elétrico, a gente usa modelos especiais também de otimização. Aqui vocês veem um mapa do Nordeste com todos os pontos onde a gente simula séries horárias de vento no Nordeste. Então, no Nordeste temos 12 pontos que têm 8.760 dados de vento. São dados do Meteonorm, então não são de usinas, como foi falado hoje de manhã, mas é importante para a modelagem. E assim, a gente vê que em 2030, ou seja, daqui a pouco já a concentração solar hibridizada com biomassa poderia ter um papel importante na operação do sistema. Isso aqui do lado direito é em 2050, vocês veem a grande contribuição da concentração solar. E isso faria com que o Nordeste tenha uma matriz elétrica praticamente 100% renovável, porque vocês têm hidro na base, concentração solar, fotovoltaica e a eólica, que varia também. Ainda consegue exportar um pouco de eletricidade para os outros subsistemas. E essa é uma figura típica dos resultados que a gente está gerando hoje, que é entender como as usinas operam hora a hora no sistema elétrico. Então, vocês veem que a cor azul é a eólica e ela tem umas quedas, tem umas horas que tem uns 3 gigas que sai do sistema. De uma hora para outra sai eólica, mas isso é uma vantagem da concentração solar. Ela consegue, então, rapidamente fazer um ramp-up, ela entrar no sistema e compensar essas quedas abruptas da eólica e da fotovoltaica. Finalmente, os benefícios. A gente tem estudado, usando modelos de matriz insumo-produto, quais são os impactos em termos de renda e emprego no Nordeste. A gente testou, verificou os impactos de forçar um programa solar para instalar 300 megas. Seria 10 usinas de 30, não é muita coisa. Mas isso já gerou um impacto de 760 empregos diretos e indiretos durante a construção, mais 2.000 empregos associados à operação e manutenção. E o que significa uma renda de 57 milhões de dólares. Então, assim, tem outros co-benefícios que têm que ser valorados pela política, e isso que justifica a chamada, poderia justificar no futuro a chamada a um leilão regional de concentração solar. Muito obrigado.